E isso. Estutícia. Tome assento, vai, tome assento. Vamos lá, gente. Vocês sabem que a vida de Salomão, ela se divide em 3 fases. Diga, 3 fases. Não, melhor, 3 fases. Isso, a vida de Salomão se divide em 3 fases. Quando ele escreve Provérbios, quando ele escreve Cantares e quando ele escreve Eclesiastes. É bem verdade que ele também escreveu Salmos, correto? Mas Salomão se notabiliza por essa escrita, não é, meu amigo Raí? Então, Salomão se notabiliza por escrever Provérbios, Cantares e Eclesiastes. É sabido por todos que quando ele escreve Provérbios, ele era jovem, estava entendendo todos os projetos que o seu pai havia lhe dado, lhe concedido. O seu pai Salomão, o seu pai Davi, ao contrário de Salomão, ele pega um reino completamente dividido, reino do sul e reino do norte, Judá e Israel. Vocês lembram do Icabô? Foi-se a glória de Deus? Por quê? Porque os filisteus levaram a arca da aliança. Olha para mim aqui, olha para mim, vai ser uma palavra rápida. Só quero que vocês olhem para mim, para vocês entenderem. E eu estou com fome também. Me pouca comida hoje. E cedo. Então vamos lá. Davi, quando assume, ele assume sem a coisa mais proeminente da nação, que era a ausência declarada da glória de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que o Velho Testamento, William, Sami, Itamar, ele é feito de muitos símbolos, vários símbolos. E um dos símbolos era a arca. A arca era a garantia da presença de Deus. E quando a arca é levada, aí declara-se e acabou. Foi-se a glória de Deus. Davi, quando assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é: vamos lá no templo de Dagom buscar a arca. Davi sabia que ele era completamente dependente da glória de Deus. Um dos grandes problemas que nós temos hoje, Josi, é que nós nos tornamos autossuficientes. Não queremos mais depender da glória de Deus. Não queremos mais depender da presença de Deus. Nada contra, por favor. O que eu vou dizer aqui, vocês nunca vão me ver acusando, censurando as pessoas. Eu tenho uma vida muito simples, eu carrego a minha vida com simplicidade. Eu já tenho dificuldade para organizar a minha vida, imagine falar mal da vida dos outros. Não vai me ver fazer isso. Mas sabe o que existe hoje? Fala-se pouco sobre a cruz, fala-se pouco sobre o Evangelho, sobre arrebatamento da igreja, sobre as verdades do Evangelho, porque hoje o que se tem são pessoas que estão mais preocupadas em se tornarem coaches
coaches que ensinam sentados e só estratégia de ganhar muito dinheiro, Vou aprofundar. Se trouxesse Paulo Coelho, ele ia. Tinha gente no Evangelho que está venerando Paulo Coelho. Nada contra, é um escritor que o mundo conhece, mas é um escritor chamado autoajuda. E muitas vezes nós que somos evangélicos, estamos atrelados a isso, sem se preocupar de viver a essência do Evangelho. Viver a essência do Evangelho não significa dizer que você não vai ter erros, que você não vai ter tropeços, que você não vai ter momentos conturbados na vida. Não, não. Nenhum homem aqui na terra, que viveu aqui na terra, passou sem ter os seus desacertos. Espera aí, pastor, Jesus esteve, sim, mas Jesus, diferentemente do homem, não veio de uma relação de homem e mulher. Ele veio por obra e graça do Espírito. Jesus, o Cordeiro Santo, imaculado, incontaminado de Deus, sem pecado. Já disse aqui de Enoque. Enoque andou tanto com Deus que Deus falou: vou tirar Enoque da terra. Agora o resto, todos os homens, pode buscar que você vai ver que todos eles tiveram seus momentos áureos e seus descensos na vida. Um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando nesse tempo presente é que nós estamos ignorando, queremos apenas viver de autoajuda, e não queremos mais a essência do Evangelho. Se falamos sobre arrebatamento da igreja, para que estar falando sobre isso? Se falamos das verdades da cruz, para que falar sobre isso? Se falamos sobre a importância de buscarmos a Deus através da sua palavra, de buscarmos a Deus através das consagrações que a pastora Rosa dirige, se falarmos que temos que buscar a Deus através das orações, não fazemos mais isso. Porque os chamados coaches da atualidade, eles entendem que há um novo caminho, um caminho mais excelente, menos penoso, como se buscar a Deus fosse coisa penosa. Como se orar, falar com Deus, dobrar o seu joelho na sua casa. Ainda que você não goste de orar de olho fechado, porque não existe uma regra, irmãos. Essa questão de orar de joelhos não é uma regra bíblica. Isso aí foi um costume adotado lá atrás e que foi muito bem aceito entre nós evangélicos. E nós gostamos. Eu particularmente gosto de orar de joelho. Acordo de manhã, a primeira coisa que faço é orar de joelho, falar com Deus. E não é aquela oração obrigacional, é a chamada oração espontânea. Eu quero orar, eu quero falar com Deus, eu quero agradecer pela noite que passei, eu quero já agradecer pelo dia que me permite ver, eu quero agradecer ao Senhor pelas possibilidades, pelo livramento que eu nem conheço, que eu nem vi, mas eu já quero agradecer. Eu quero agradecer a Deus, eu quero orar ao Senhor. Eu apresento cada pastor, cada pastora, cada diácono, cada diaconisa, cada irmão, cada irmã, cada obreiro. Eu vou falando, os que eu vou lembrando nominalmente, eu vou falando, que eu não lembro, eu vou falando sobre abençoa essa família, vai abençoando enriquece essa família, abençoa a nossa igreja, fortalece a nossa igreja, destrutura a nossa igreja. O Senhor sabe que nós precisamos cumprir o compromisso de quitar esse terreno. O Senhor é dono do ouro e dono da prata, é o Senhor que tem que providenciar isso para a gente. Essa é a nossa oração. O tempo inteiro. Todos os dias. Só que existe hoje um novo estilo. E esse novo estilo, ele, infelizmente, vem se desdobrando dentro da mente de algumas pessoas que se dizem servos do Senhor. E a gente só precisa ter cuidado. Só estou fazendo uma crítica direta, pastor? Não. Cada um que cuide da sua vida, cada um que entenda o quanto é necessário buscar a Deus, cada um que entenda o quanto é necessário servir ao Senhor. Como a Cris diz aqui, quando ela ministrou, quando você saiu da sua casa e veio para cá, você veio com objetivo.
Talvez a sua chegada aqui hoje foi subir numa figueira. Porque Zaqueu, ele não subiu numa goiabeira, ele não subiu numa mangueira, não, ele subiu numa figueira. Certamente ficou todo lanhado, mas o objetivo dele era um só: eu preciso ver esse homem. Só que ele não sabia que esse homem já tinha visto. Como Jesus falou para Natanael: Natanael, quando você estava lá conversando, eu já te via. Ou seja, ninguém se esconde dos olhos de Deus. Salomão, ele se notabiliza por escrever provérbios. Ele jovem fazendo as coisas, a sabedoria dele era intensa e todos amavam os conselhos daquele jovem rei. Depois Cantares. E aí eu estive com o Ministério de Louvor pregando lá em Paraty. Estivemos em Paraty. E aí eu falei, algumas pessoas falam, não sei por que Cantares está na Bíblia, Cantares de Salomão. Eu não entendo, nem a palavra Deus tem nesse livro. Meu Deus, mal sabe eles que Salomão, ele profetiza o arrebatamento da igreja no capítulo 2, versículo 8 de Cantares. Ouço a voz do meu amado, que vem pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, filho do corço. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que a chuva cessou e se foi, aparece a flor na terra, e o tempo de cantar chegou. Está falando da igreja. Esse é o encontro de Jesus com a igreja. É um encontro maravilhoso. Mas só que tem gente que de forma antagônica acha que esse livro não deveria. Porque o romance de Salomão com a Sulamita é romance de Jesus com a igreja. E depois ele escreve Eclesiastes. Porque quando ele escreve Cantares, ele está na meia idade. 40, 50. Quando ele escreve Eclesiastes, ele já está velho nos seus dias. 90, 100, 100 e tantos. E aí, ele em Eclesiastes, ele faz... O que Salomão faz? Ele faz uma análise da sua vida, Marlon. Sim, Itamar. Ele faz uma análise crítico da sua vida. Existe tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que você plantou. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de rir e tempo de chorar. Ele está dizendo, não adianta você odiar o tempo, porque você vai ter que, a ele, se submeter. Não adianta. E ele também diz, Dileuza, vaidade, vaidade? Hã? Tudo é vaidade. Não, porque tem gente que fala na igreja, não, eu não sou vaidoso. Mentira, irmão. Se você vai no espelho, pentear o cabelo é uma vaidade. Todos nós aqui, sem exceção. Tem gente que pinta o cabelo de branco. Homem, pinta o cabelo de branco. Isso é vaidade. Loiro, vaidade. Tem gente aqui na nossa igreja que pintou o cabelo de branco. Vaidade. Tem gente que vai à academia e fica mostrando os músculos. Vaidade. Tudo isso é vaidade. É pecado? Não, não é pecado. Isso não é pecado. Eu estou falando que é vaidade. Isso é pecado? Não. Zero pecado. Isso é vaidade. Ele está dizendo, vaidade por vaidade, ele está mal. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Ah, é preguiça cortar o cabelo com a careca? Para mim é preguiça, mas para Salomão é vaidade. É vaidade. E ele vai falando sobre isso. Salomão, ele vem fazendo aqui um relato sobre a tua vida. No capítulo 7, ele diz o seguinte: não sejais demasiadamente justo,
porque serás pego pela sua própria justiça, porque te destruirias. Em outras versões, não sejais demasiadamente santo, porque serás pego pela sua própria santidade, porque está te destruindo, filho. Salomão está dizendo, ele já está velho. Ele já está velho. Lembra quando ele fala no capítulo 12, Marlon? Lembra-te do teu Criador. Nos dias da tua mocidade, antes que venham o quê? Os maus, e chegam os anos, dos quais você olha para trás e fala, nesses dias, nesses anos, eu não tenho prazer, não tenho contentamento, eu não tenho alegria. Ele está falando dele. Uma palavra melancólica. É Salomão que diz em Eclesiastes que a mente daquele que dorme sem Deus, que morre sem Deus, nunca cairá no esquecimento. Por quê? Porque Deus, ele é justo. Ninguém vai poder dizer, eu fui para o inferno sem ter uma oportunidade. Ao contrário da mente cristã. Porque a Bíblia diz que a nossa mente será o quê? Vamos lá, eu penso que pode ser melhor. Por favor, pode ser melhor. Então nossa mente será transformada. Ou seja, Deus vai formatar a nossa mente. Vai resetar a nossa mente. Só que nesse resetar, muita coisa não volta. Por quê? Porque você não pode lembrar daquele que é teu amigo, teu parente, aquele outro, que morreu sem Deus. Senão tu vai ficar triste no céu. E céu não é lugar de tristeza. Aquele que dormir em Deus, diz Salomão em Eclesiastes, a sua mente será transformada, passará por uma transformação. E aí, eu fiz todo esse introito, só para chegar no versículo 10. Olha que ensinamento, pastora Rosa, olha que ensinamento inteligentíssimo de Salomão. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Eu quero que vocês pensem sobre isso hoje. Eu quero que vocês vá embora com esse pensamento de Salomão. Assim como as vivas ou mortas, assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o perfume do perfumador, que unguento é perfume, assim é para o famoso em sabedoria. Na minha tradução assim é para o homem que tem sabedoria e em honra, não permitir que a tolice tire de você o perfume. Vamos rapidamente falar sobre moscas. Ô bicho nojento. Quem concorda, diga amém. Esse negócio é tão nojento que às vezes entra no nariz, pousa na boca. Graças a Deus que está vivo, aleluia. A mosca é terrível, porque a mosca, ela vai ali, eu vou usar uma palavra técnica, tá? A mosca, ela pousa no dejeto, para não falar cocô. Ih, já falei, desculpa. Ai, Jesus. Então a mosca, ela vai lá no dejeto, vai lá, cumprimenta o dejeto, se mistura com o dejeto e depois voa e procura uma boca. Ai, rapaz. Isso é a mosca. Isso é a mosca. Salomão está falando sobre isso. Assim como as moscas mortas fazem exalar o mau cheiro.
Ou seja, o que são as moscas? Vou trazer para você isso. As moscas são muitas vezes algumas palavras de pessoas que não querem ver o seu bem e querem inutilizar o perfume que Deus colocou na tua vida. Salomão está falando sobre isso. Às vezes nós estamos sofrendo, passando por dificuldades, por problemas severos na vida. Sejam eles poucos, médios ou muitos. Mas Salomão está dizendo, as moscas estão voando. E elas, quando atingem o seu objetivo, é uma desgraça, porque elas trazem mau cheiro. E eu quero aqui trazer uma palavra para você, nessa noite. Você não vai permitir que nenhuma mosca inutilize as promessas de Deus na sua vida. Você não vai permitir que nenhuma mosca... Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Quer deixar um chefe de família desesperado? Ainda que ele seja servo do Deus Altíssimo, é quando o desemprego bate à sua porta. Alguns preguiçosos amam, mas quem é um homem de valor, um homem de verdade, sente o impacto. Sente o impacto, porque ele sabe que o homem é provedor. Na visão de Deus, o homem é provedor, garantidor e protetor. E quando isso bate na sua porta, isso machuca o homem. Essa mosca da má notícia chegou na sua casa, mas essa mosca, ela não vai prevalecer, porque a Bíblia diz, e eu creio na palavra de Deus, em Apocalipse, quando Jesus se apresenta para João, na ilha chamada Patmos, ele diz, João, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, e tem em minhas mãos a chave de Davi. Entendeu o mistério, Cris? E tem em minhas mãos a chave de Davi. Portanto, eu abro e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. Se a porta fechou, se a mosca chegou, fechou essa porta, foi porque ele permitiu. Por quê, pastor? Vamos ver se você entendeu o mistério. Porque Deus tem uma porta muito mais excelente para você. Oh, meu Deus do céu, estou aqui pregando, eu estou profetizando, já vou terminar a palavra, eu quero ver se você entendeu essa palavra. Se Deus permitiu que essa porta se fechasse e essa mosca chegou para te dar essa informação negativa, é porque Deus tem uma porta muito mais excelente para você. Não permita que essas coisas pequenas tire de você o brilho da vida. Viva com excelência, viva com alegria, viva com vontade de viver, viva com vontade de produzir para Deus, viva com vontade de produzir para você. Viva com vontade de ter uma vida saudável. Pastor Malak falou brincando, mas é verdade. Cuidado, não fica o tempo todo acordar de manhã, tomar Coca-Cola. Isso vai te fazer mal. Isso vai machucar o teu corpo. Isso vai ferir a tua saúde. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo. Desse teu problema estomacal, cuida de você, meu filho. Como é que você vai ganhar alguém se você não consegue ganhar a si próprio?
E não pode botar essa culpa na conta de Deus. Deus não tem nada a ver com os nossos arroubos, com os nossos erros, com os nossos desacertos. Quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca tropeçou? Quem aqui nunca vacilou? Quem? Todos nós já erramos. Mas essa mosca do erro não vai prevalecer na nossa vida. Porque se pecamos, se caímos, se machucamos, nos ferimos, eu disse, mais forte do que o que dá um soco para derrubar é aquele que cai e se levanta e diz: eu não vou ficar prostrado, vou levantar, vou me erguer, e Deus vai me fazer chegar do outro lado. Tem perfume de Deus para nossas vidas. Gostei, Leandra. Departamento das Crianças fez um trabalho maravilhoso aqui no Dia com Deus. Eu estava em Portugal, mas acompanhei. Na palavra mandou para mim uns vídeos, outras pessoas mandaram. Gostei, mas hoje vocês estão aqui ouvindo a palavra. Todo líder que se preza senta para ouvir. Você não pode apenas pensar em dar, você tem que receber. Eu sento aqui na EBD para ouvir o Samir, para ouvir o William, para ouvir o Eitamar, para ouvir o Tiago, para ouvir o Daniel, e assim sucessivamente, porque eu tenho necessidade de ouvir, de receber a palavra. E essa igreja aqui ama a palavra. Essa igreja discute os temas mais complexos da palavra. Isso é maravilhoso. Salomão está me ensinando aqui. Põe o texto, Daniel. Põe o texto, por favor. Salomão está me ensinando. Deixa de ser bobo, rapaz. Não permita que essas moscas que trazem mau cheiro inutilize o perfume de Deus que está na tua vida. Não permita que essas moscas que trazem mau cheiro para te machucar, para te ferir, inutilize. Você é um perfume suave de Deus aqui na terra. Não permita, não permita. Deus quer que você viva bem. Sabe o que é viver bem? Tem gente que pensa que viver bem é ter caviar todo dia, ovas de salmão dentro de casa. Tem gente que pensa que viver bem, Itamar, é ter picanha argentina todos os dias. Não é isso não. Tu pode ter ovo dentro de casa, carne moída, mas se está em paz, tu está vivendo bem. Está vivendo bem, irmão. Isso é glória, é para glorificar a Deus. Tu está vivendo bem, meu irmão. O salmista disse: nunca vi o justo desamparado, muito menos a sua descendência mendigar o pão. Está faltando pão na sua casa? Está faltando pão na sua casa? Se estiver faltando, a Bíblia não é Bíblia. A palavra não é a palavra. Porque se alguém está com dificuldade na sua casa, faltando o pão, ou quase acabando o pão, a Bíblia diz o seguinte: confessai aos santos as vossas, nem tudo Deus revela. Mas eu não peço, orgulhosa. Nós não podemos agir assim. Somos servos do Deus Altíssimo. Nós confiamos num Deus tremendo, num Deus poderoso, num Deus grandioso. Essas moscas estão por aí. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o perfume do perfumador. O diabo quer fazer isso. Quer inutilizar o perfume que Deus nos dá todos os dias. Não permita que palavras negativas destrua o perfume de Deus na tua vida. Tem gente que é enviado. Sim, Guilherme. Tem gente que é enviado. Ele prepara porque ele sabe que vai te machucar. Ele sabe que vai te ferir.
ele vai tentar inutilizar a bênção de Deus na tua vida. Mas você não vai permitir. Porque se tem uma coisa que é nojento, é mosca. Rapaz, quando a mosca posa na boca, tem que lavar logo a boca. Porque não sabe de onde aquela desgraça veio. Então quando vier esse tipo de mosca na tua direção, tu já levanta logo o cheiro suave. Cheiro suave. Assim é para o famoso em sabedoria e em honra. Um pouco de estutícia. Às vezes, alguma coisa que a gente faz acaba trazendo contra nós dores, nos fere, nos machuca, mas nada é mais poderoso do que o que a Cris disse aqui, e eu falo quase todas as terças-feiras. Se tem uma coisa que Deus ama, é como nós nos relacionamos com a nossa fé. Algumas pessoas equivocadamente dizem que o cair é do homem e levantar é de Deus. Não está assim na Bíblia. O texto não diz assim. O texto diz: o justo poderá cair, mas se assim o fizer, o Senhor o levantará novamente. A tua fé vai gritar no mundo espiritual: Deus me chamou como vencedor. Nenhuma mosca terá a capacidade de inutilizar o brilho e as promessas de Deus na minha vida, na minha casa e na minha família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.